Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui com você para juntos lermos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos começar do parágrafo 2759, a oração do Senhor, Pai Nosso. E agora a gente está na reta finalíssima aqui do Catecismo, preparando para o fim, que justamente vai destrinchar palavras que proclamamos quando rezamos a oração do Pai Nosso. Hoje é uma primeira sessão mais introdutória e temos aí acho que 2 ou 3 pela frente e aí encerramos. E é muito bonito ver que é assim que se encerra o catecismo, né? Com essa oração que é tão comum a nós, mas que tem muito a nos ensinar, muito a dizer. Eu acredito que a partir desta percepção que o catecismo vai te dar, você vai rezar de uma maneira diferente a partir de agora. E eu peço ao Espírito Santo que nos conduza a este Pai amoroso, esse Pai que cuida, esse Pai que ampara e que está esperando sempre a nossa presença, a nossa companhia, que a felicidade maior de Deus é nos ver no caminho que Ele tem para nós. Vem, Espírito Santo, nos conduz ao nosso Pai. Amém. Um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Em resposta a este pedido, o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas apresenta um texto breve de 5 pedidos. Em São Mateus, há uma versão mais desenvolvida de 7 pedidos. A tradição litúrgica da igreja conservou o texto de São Mateus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Desde bem cedo, o uso litúrgico concluiu a oração do Senhor com uma doxologia, na didaquê, pois vosso é o poder e a glória para sempre. As constituições apostólicas acrescentam no começo o reino, e é esta fórmula conservada hoje na oração ecumênica. A tradição bizantina, logo em seguida ao termo glória, acrescenta Pai, Filho e Espírito Santo. O missal romano desdobra o último pedido na perspectiva explícita da expectativa da bem-aventurada esperança e da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, seguindo-se a aclamação da Assembleia, que retoma a doxologia das constituições apostólicas. O resumo de todo o Evangelho. A oração do Senhor é realmente o resumo de todo o Evangelho. Depois de nos ter legado esta fórmula de oração, o Senhor acrescentou: Pedi e recebereis. Cada qual pode, portanto, dirigir ao céu diversas orações conforme suas necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que permanece a oração fundamental, no centro das Escrituras. Depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e como convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui: Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Então ele entende que o Pai Nosso resume tudo aquilo que está escrito ali, né? Todas as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos se realizam em Cristo. O Evangelho é esta boa nova. Seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Pois bem, oração ao nosso Pai encontra-se no centro deste anúncio. É este contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a oração do Senhor é a mais perfeita das orações. Nela não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. O Sermão da Montanha é doutrina de vida. A oração do Senhor é oração, mas em ambos o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, as moções interiores que animam nossa vida. Jesus nos ensina esta vida nova por suas palavras e nos ensina a pedi-la pela oração. Da retidão de nossa oração dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. A oração do Senhor. A tradicional expressão oração do Senhor significa que a oração ao nosso Pai nos foi ensinada e dada pelo Senhor Jesus. Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única.
ela é do Senhor. Com efeito, por um lado, mediante as palavras desta oração, o Filho único nos dá as palavras que o Pai lhe deu. Ele é o mestre da nossa oração. Por outro, como Verbo encarnado, ele conhece em seu coração de homem as necessidades de seus irmãos e irmãs humanos e se revela para nós. É o modelo de nossa oração. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula a ser repetida maquinalmente. Como em qualquer oração vocal, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina aos filhos como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só as palavras de nossa oração filial, ele dá ao mesmo tempo o Espírito pelo qual elas em nós são Espírito e são vida. Mais ainda, a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Como nossa oração interpreta nossos desejos diante de Deus, Ele que investiga os corações, o Pai, é quem sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. A oração a nosso Pai insere-se na missão misteriosa de Filho e do Espírito. A oração da Igreja. A Igreja recebeu e viveu desde as origens este dom indissociável das palavras do Senhor e do Espírito Santo, que a elas dá a vida no coração dos crentes. As primeiras comunidades rezam a oração do Senhor 3 vezes ao dia, em lugar das 18 bênçãos em uso na piedade judaica. Segundo a tradição apostólica, a oração do Senhor está essencialmente arraigada na oração litúrgica. São João Crisóstomo diz que o Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os nossos irmãos, pois não diz meu Pai que estás nos céus, mas nosso Pai, a fim de que nossa oração seja como um só coração e uma só alma para todo o corpo da Igreja. Em todas as tradições litúrgicas, a oração do Senhor é parte integrante das grandes horas do ofício divino, mas é, sobretudo, nos 3 sacramentos da iniciação cristã que seu caráter eclesial aparece claramente. No batismo e na confirmação, a entrega da oração do Senhor significa o novo nascimento para a vida divina. Como a oração cristã consiste em falar a Deus com a própria palavra de Deus, aquele que é incorruptível mediante a palavra de Deus, vive e permanente, aprende a invocar seu Pai mediante a única palavra que ele sempre atende. Eles já podem invocá-lo desde agora, pois o selo da unção do Espírito Santo lhes foi gravado indelevelmente sobre o coração, os ouvidos, os lábios, sobre todo o seu ser filial. Por isso, a maioria dos comentários patrísticos sobre o Pai Nosso são dirigidos ao catecúmenos e aos neófitos. Quando a Igreja reza a oração do Senhor, é sempre o povo dos renascidos que reza e obtém misericórdia. Na liturgia eucarística, a oração do Senhor aparece como a oração de toda a Igreja. Nela se revela seu sentido pleno e sua eficácia. Situada entre a anáfora, oração eucarística, e a liturgia da comunhão, ela recapitula, por um lado, todos os pedidos e intercessões expressos no movimento da epiclese, e por outro, bate à porta do banquete do reino que a comunhão sacramental vai antecipar. Na Eucaristia, a oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico de seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação, que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Os pedidos ao nosso Pai, ao contrário das orações da antiga aliança, apoiam-se sobre o mistério da salvação já realizada, uma vez por todas, em Cristo crucificado e ressuscitado. Da fé inabalável brota a esperança, que anima cada um dos 7 pedidos. Este exprime os gemidos do tempo presente, este tempo de paciência e de espera, durante o qual ainda nem sequer se manifestou o que seremos. A Eucaristia e o Pai Nosso voltam-se para a vinda do Senhor, até que ele venha. Resumindo, atendendo ao pedido de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus lhes confia a oração cristã fundamental do Pai Nosso. A oração do Senhor é realmente o resumo de todo o Evangelho, a mais perfeita das orações. Está no centro das Escrituras. É chamada oração do Senhor porque nos vem dele, Jesus, mestre e modelo de nossa oração. A oração do Senhor é a oração da Igreja por excelência. É parte integrante das grandes horas do ofício divino e dos sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. Integrada na Eucaristia, ela manifesta o caráter escatológico de seus pedidos na esperança do Senhor
até que ele venha. E hoje, essa parte introdutória aí do Pai Nosso, vemos o quão importante é para nós e o quanto cada linha representa algo essencial. Nós vamos ver aí nas próximas sessões, bem mais especificamente, cada pedacinho dessa oração que você faz aí praticamente todos os dias, ou deveria fazer. E é bonito ver que a gente viu a importância da oração, né? E mais do que você só falar, você também só falar, e mais do que você só falar com suas próprias palavras, você também pode contar com essa linda oração que o próprio Jesus nos deixa, que é o Pai Nosso. Reze sempre. Nós já vimos nos outros vídeos a importância da oração, a importância dessa fidelidade, dessa busca por Deus. E é aqui mais um mecanismo para você ir atrás, tá bom? Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal. Este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!